expansão de domínio de Yuji Itadori pegou o Ryomen Sukuna completamente desprevenido e por isso o Rei das Maldições não conseguiu escapar a tempo e por causa disso esse grava o final de Jujutsu Kaisen. No vídeo de hoje nós vamos explicar tudo o que aconteceu no último capítulo, o que vem por aí e como será o desfecho dessa luta, além de explicar a expansão e domínio do nosso querido protagonista Yuji Itadori. E bom, sem mais delongas, eu só quero dizer que nesse vídeo aqui eu vou entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu nesse capítulo, não vou teorizar nada, mas eu já vou dizer aqui que graças ao Yuji Itadori eu deixei de ser o Mick Jagger de Jujutsu Kaisen e eu acertei duas das teorias que eu tinha feito lá atrás. Uma delas era da expansão e domínio do Yuji Itadori, que ia ter algo a ver com exorcismo e manipulação assim de almas, de purificar almas. E a outra coisa que eu acertei também era que o Sukuna ele ia acabar sendo pego justamente por estar dentro do corpo do Megumi e ele ia ter que voltar pro corpo do Itadori. Mas enfim, eu já vou explicar isso aqui agora pra vocês. A primeira coisa que eu vou explicar pra vocês é porque o Sukuna não conseguiu retrucar, né? Não conseguiu rebater essa expansão de domínio, porque vocês sabem muito bem que o Sukuna tem capacidade total de conseguir destruir o domínio de outras pessoas, porque a expansão do domínio dele é simplesmente implacável, né? Só que por que ele não fez isso? Bom, pra começar é porque o Sukuna ele ainda tá ali na regressão de maldição pra poder se recuperar. Por que isso? Porque ele estava sem os braços, ele recuperou os braços e ele optou por estar fazendo essa recuperação de energia aí do corpo dele. E por causa disso ele ainda não conseguiu carregar a expansão de domínio. O que ele fez foi dar um Kokuzen na cara do Aoi todo quando ele pulou na frente para proteger a Anjo, e aí os dois tomaram, foram jogados para longe. Nessa hora o Itadori partiu para cima dele e daí usou a expansão de domínio e não teve como o Sukuna contra-atacar. Não teve como o Sukuna fazer nada, digamos assim, ele está de mãos atadas nesse momento. E por que o Sukuna apareceu com a aparência do Yuji Itadori? Então, essa aparição dele tá com essa aparência antiga, é justamente pelo fato de que o Yuji Itadori tá mexendo diretamente com a alma dele e tá tentando puxar ele de volta pro corpo dele. Ele vai tirar o Sukuna de dentro do Megumi. O que vai acontecer é que o Megumi vai vomitar os dedos e ele vai voltar pro Yuji. Vale lembrar que o Yuji tá com o Megumi tá com 3 dedos dentro do corpo e o Yuji ele tá com 15, né? O Megumi tá com 3 ou 4 agora. Vocês comentem aqui embaixo que eu agora tô pensando que eu acho que talvez eu até falei o número errado, mas eu sei que o Yuji tá com 15 dedos dentro do corpo dele. Então, obviamente, o Sukuna muito provavelmente vai ser puxado aí de volta já nos próximos capítulos. Tem algumas pessoas que estão achando que o Sukuna vai morrer agora, mas eu não cravo que ele vai morrer. Eu acho que eu tava até falando isso com um amigo meu, que eu acho que o Sukuna não vai morrer. A gente tá nessa mesma ideia, que o Sukuna ainda vai fazer alguma coisa e ele não vai simplesmente morrer agora. Ainda não, porque tem muita coisa ainda pra desenrolar em Jujutsu Kaisen. Por mais que o Gege esteja apertando o passo pra acabar o mangá, não vai acabar assim, o Sukuna ele não vai morrer agora. Por quê? Primeiro que o Yuji Itadori ele fez essa expansão de domínio de última hora. Por isso que o domínio dele tem aquela aparência ali. O domínio dele tem aquela aparência porque o próprio Yuji Itadori falou que ele não teve tempo de pensar muito. Ele teve que ativar ali na doida do jeito mais rápido possível e por isso o cérebro dele criou um lugar que era ali baseado nas memórias dele. Então ele criou ali lugares marcantes na vida dele, teve aquele metrô que ele apareceu lá na estação falando com o Sukuna e tal, ele tá passando por lugares que marcaram a infância dele, lugares que ele ficava com o avô dele, onde ele conta, né, que o avô dele, ele olhando pra trás agora, apesar do velho ser rabugento, ranzinza, era um avô que amava ele, que agiu não só como avô, mas também como pai, ele foi a figura paterna pro Itadori, já que o Itadori perdeu os pais biológicos em uma idade muito jovem, e também pelo fato de que o Yuji ele não tinha realmente a mãe dele, né, já que a mãe dele tava tomada pelo Kenjaku. Mesmo que eles tivessem vivido mais, ele ia ter visto só o Kenjaku, ele não ia ter visto a mãe de verdade dele, que ia manipular ele mais ainda. Então, o que acontece é que ele começa a relembrar isso aí e conversar com o Sukuna. Ao conversar com o Sukuna, o Yuji Itadori, ele mostra ali uma certa misericórdia com o Rei das Maldições, de querer convencer o Sukuna a parar com tudo aquilo, com toda aquela carnificina e tal. Só que, obviamente, o Rei das Maldições, ele não vai ceder a uma porcaria de discurso do Itadori, né? Ele não é um cara bonzinho, só que o que acontece? Quando o Itadori fez isso, ele jogou na cara do Sukuna que o Sukuna é só ódio e violência. Ele não é uma pessoa que tem nenhum tipo de conteúdo nem nada. Ele realmente é só uma maldição, ele é só um monstro, ele não é um ser humano. Isso faz com que o Sukuna se enfureça, né? Porque ele fala, quem é você pra me julgar, né? E é a partir daí que eu acho que vai começar o verdadeiro embate entre os dois nesses próximos capítulos. Como eu falei, eu não acho que o Sukuna vai morrer. Mas o que vai acontecer é que ele vai sair mesmo do corpo do Megumi e vai voltar pro corpo do Yuji. Só que, quando isso acontecer, tem que lembrar que o Sukuna ele vai ter deixado uma marca no Megumi e o Megumi vai ter ficado mais forte. Que nem foi com o Itadori. O Itadori mudou por ter tido o Sukuna tanto tempo no corpo dele, assim como o Megumi também vai mudar. E é a partir daí que a gente vai ver o desenrolar para o final da obra. E agora explicando a expansão de domínio do Yuji Itadori. Por que o Yuji Itadori tem essa posição de mãos, né? Que ele deixa os 2 dedos médios tocando. É porque basicamente ele é baseado em uma posição de um Bodhisattva. Não é de um Buda, é um Bodhisattva que é muito cultuado lá no Japão, que é o Bodhisattva Jizo. Esse Bodhisattva Jizo, ele é originalmente conhecido como Bodhisattva Dizang, que é lá na China. Então ele é chamado de Dizang na China e Jizo no Japão, mas é a mesma figura, é o mesmo Bodhisattva. Esse Bodhisattva Jizo,
Ele se recusou a se tornar Buda, ele disse que ele só quer atingir a iluminação quando ele conseguir converter todas as almas que estão presas no Jigoku, no inferno. Esse inferno que a gente fala aqui, que é o inferno budista, ele é diferente do inferno que a maioria de nós escuta, que é o inferno cristão, né, que a gente escuta aqui no Brasil e tal, no Ocidente, porque a gente não tem muito cultura de escutar sobre religiões asiáticas, né, orientais. E o que acontece é que esse inferno lá, a pessoa pode sair de lá. O Buda e os bodhisattvas e tal, eles conseguem trazer iluminação para essas almas que estão presas. Ele tem um báculo, é um bastão assim, tipo um cajado, e com esse báculo ele consegue abrir as portas do inferno e assim iluminar as almas que estão lá dentro, assim fazendo com que elas saiam e consigam atingir a iluminação também. E por causa disso ele diz que ele só vai descansar quando ele finalmente conseguir fazer isso. Então ele é um bodhisattva muito cultuado lá no Japão. E a posição de mão dele segurar o báculo, em algumas estátuas, eu vou estar passando as imagens aí, vocês vão ver que ele segura o báculo só com o dedo médio. E justamente é a mesma coisa da expansão de domínio do Ryoma Sukuna, não, do Yuji Tadori, perdão aí, rapaziada. É a mesma posição de dedo do Yuji Tadori que ele usou agora no Sukuna. Por que isso? Porque ele quer de alguma maneira purificar a alma do Sukuna. Ele não ficou conversando assim à toa. Ele queria ver se ele realmente conseguia convencer, né, o Sukuna a parar com tudo aquilo. Como ele viu que não, agora o Yuji Tadori não vai demonstrar nenhum tipo de misericórdia e vai realmente tentar eliminar o Rei das Maldições. E por que eu acho que ele não vai morrer assim? Porque eu acho que seria meio anticlimático o Sukuna ele perder agora nesse ponto, porque eu acho que não dá pra acabar o mangá ainda, eu acho que ainda tem muita coisa pra ver. O que eu acho que a gente vai ver desenrolar agora vão ser 3 coisas. Primeiro, vai começar a ter muito flashback do Sukuna agora, o Sukuna vai contar um pouco da história dele, a gente vai finalmente ver o que aconteceu lá no passado, ele, a Uraume e tal, tudo que rolou no passado do Ryoma Sukuna. A partir disso, nós vamos ver a famigerada luta do nosso mano Hakari contra a Uraume desenrolar. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, muita gente perdeu, mas essa luta aí já acabou. O Hakari, no último painel que ele apareceu, ele tava completamente congelado, então muito provavelmente a Uraume ela só vai vazar de lá. Inclusive com isso eu digo, o Hakari não morreu, ele não foi derrotado, eu acho que força por força, ele é mais forte que a Uraume, só que aconteceu é que é aquilo, se eu estiver lutando com você, eu soltar uma granada de fumaça no chão e correr, eu escapei da luta, você ficou lá preso na fumaça, pra quem vê vai parecer que eu venci, eu escapei com vida, então a Uraume provavelmente fez isso, ela congelou o Hakari vai dar um jeito de escapar, mas ela já vai ter fugido pra longe pra ir reencontrar o Sukuna, que é a meta dela, né? E provavelmente ela vai achar o corpo lá do Megumi, com os dedos vomitados, alguma coisa assim, não sei como é que ela vai encontrar o Sukuna, como é que vai ser, a gente vai ver nos próximos capítulos. Terceira coisa que vai acontecer aqui é uma coisa que eu não tenho como especular como que vai ser o pós-expansão de domínio. Porque, como eu falei, a gente vai ver o Sukuna reviver o passado dele, a gente vai ver o Uraume e o Hakari o fim da luta, e aí agora a gente vai ter uma coisa, como eu falei, nesse vídeo eu não vou teorizar, tudo que eu falei aqui são coisas que estão lá no mangá, que vai estar passando em algumas imagens pra vocês, e tipo assim, é coisa que tá no mangá, não é teoria minha, não é achismo meu, é coisa que tá lá, então eu não vou teorizar nesse vídeo, então o que fica aqui em terceiro lugar é uma coisa que fica em aberto, o que vai acontecer no pós-expansão de domínio, como é que vocês acham que vai estar? A gente tem algumas opções que dá pra gente pensar. A gente pode pensar que vai estar o corpo do Megumi com os dedos vomitados e o Yuji com o Sukuna dentro dele de novo. A gente pode imaginar que vai estar os dois com os dedos vomitados. E a gente pode imaginar que, sei lá, não vai ter tido efeito e o Sukuna vai conseguir de alguma maneira, com domínio simples, sei lá, rebater essa expansão de domínio e voltar para o corpo do Megumi e manter como ele estava. A gente tem essas 3 opções aí. Eu peço aí que vocês nos comentários vocês teorizem e falem o que vocês acham que vai acontecer. Eu, particularmente, eu vou acusar o golpe aqui. Eu acho que o Sukuna vai tentar contra-atacar com um domínio simples. Ele não vai matar o Yuji nem nada, mas eu acho que ele vai tentar se manter dentro do corpo do Megumi. Só que ainda assim vai ser inútil porque o Itadori vai conseguir cortar, né, a alma separar a alma do Megumi do Sukuna e aí vai vomitar os dedos. Eventualmente o Sukuna ele vai mesmo voltar pro corpo do Itadori. Eu acho que é isso que vai acontecer. Só que se ele voltar pro corpo do Itadori, a gente vai ver aquilo que foi falado dele consumir realmente todos os dedos e daí ele ser executado. E aí o final da obra vai ser realmente com o Yuji, né, se sacrificando. Mas se isso não acontecer, a gente pode ver talvez o Sukuna realmente ser morto ali pelo Yuji Tadori e pelo Todo e pela Anjo, né, e tal. Só que assim, a gente já sabe que com a escada de Jacó não vai ser. Porque teve gente que falou assim, não, porque o Sukuna tancou a escada de Jacó pro roteiro. Sendo que não foi, cara, não foi pro roteiro. Eu vou só explicar rapidinho. Ele não tancou ela, é porque ele saiu da linha de acerto. Então ele não tomou a escada 100%. E a própria escada da Hana não tava 100%, porque o Yuta ter usado a escada antes acabou prejudicando a execução da Anjo agora. Então o Sukuna ele começou a se recuperar, pulou, deu um Kokuzen na Anjo. O Aoi todo entrou na frente. Então assim, não é que o Sukuna tancou com o roteiro. Tipo assim, não é isso. Mas, pro pessoal, o Sukuna beber água é roteiro, né? Então também nem adianta muito eu falar disso. Não vou nem tocar nesse ponto do Sukuna ser ou no seu roteiro. Mas aí, a partir daqui agora, a gente tá com algumas respostas
né, para o que aconteceu, que foi tudo explicado no capítulo, mas a gente também fica com algumas perguntas para os próximos capítulos de Jujutsu Kaisen. E qual que é o problema? A gente vai ficar 2 semanas inteiras sem capítulo novo, é isso mesmo, a gente vai ficar 2 semanas até chegar a capítulo, essa semana agora e a próxima, e aí o capítulo só chegar na outra, então são 2 semanas que a gente vai ter que esperar para poder ver o que acontece com o Ryomi Sukuna de verdade, e lembrando que pode ser que mude tudo, tá? Pode ser que o Gege, ao invés de ele continuar acelerando, peraí que eu vou espiar. Pode ser que o Gege, ao invés de ele acelerar o Jujutsu Kaisen, ele dê uma segurada de novo, ao invés de ele manter esse passo que ele tá, ele vai lá e faça um capítulo inteiro para a luta do Hakari com a Uraume, ao invés de ele fazer esse desfecho rápido a partir do painel lá que ele tava congelado. Ele só fala, não, vou desenvolver. O Hakari estoura o gelo, faz uma luta mais longa para poder, né, dar uma segurada. Depois ele já vem com os flashbacks do Sukuna, para aí finalmente a gente ter. Então pode ser que ele alongue um pouco. Eu acho que ele vai fazer isso, porque como ele vai ter 2 semanas de hiato, ele vai, acho que, trabalhar bastante isso aí lá com os assistentes dele, e ele vai tentar segurar o máximo, porque o Jujutsu Kaisen tá bem hypado, então acho que ele vai querer dar uma segurada. Vocês sabem como é o passo desses animes em mangá shonen, né? Quando eles veem que tá muito hypado, eles dão uma segurada né, dão uma enrolada ali nos capítulos, para poder manter o pessoal assistindo, para daí sim soltar um clímax, né? A maioria dos mangakas, eles fazem isso com os mangás deles. Então, muito provavelmente é isso aí que a gente vai ver. Mas bom, pessoal, basicamente isso é tudo que aconteceu no último capítulo de Jujutsu Kaisen. Em resumo, a expansão do domínio do Yuji Itadori é baseada no Bodhisattva Jinzou, ou Dizang, como é conhecido na China, que é o Bodhisattva que quer purificar todas as almas presas no inferno. Por isso ele tentou também purificar a alma de Sukuna. E vocês podem ver pela posição do dedo médio entre o Yuji e o Bodhisattva, que são iguais. É o mesmo dedo que eles usam, é o mesmo dedo médio, um para segurar o báculo e o outro para fazer a expansão de domínio, que é o caso do Itadori e do Bodhisattva. E também o Sukuna, ele agora tomou na cara, porque ele não teve como contra-atacar. E aí ele tá lá dentro do domínio do Yuji Itadori, brabo. Pode ver pela cara do Sukuna que ele tá brabo. E agora é esperar os próximos capítulos. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ficou aqui até o final e não é inscrito, se inscreva para não perder os conteúdos que tem aqui todos os dias, animes, mangás e coberturas de capítulos semanais aqui. Vídeo novo todos os dias. E eu também peço que você ficou aqui até o final do vídeo. Comenta assim, Sukuna não é roteiro, porque daí eu vou saber que você viu até o final por você ter comentado isso, tá? Muito obrigado, eu vou ficar muito feliz e o YouTube vai saber que você assistiu o conteúdo até o final e vai me dar mais relevância dentro da plataforma. Enfim, pessoal, se cuidem, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.